Tudo bem com vocês? Nessa manhã de hoje vamos dar início aqui a mais uma palestra, mais uma reunião nossa. Tentar aí amealhar as melhores palavras, os melhores sentimentos, transformar nossa vida em algo ainda melhor. Para isso vamos harmonizar a manhã de hoje com mais uma leitura do Vida Feliz. E hoje eu tirei aqui: não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atitude humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Bom, então juntos vamos aprimorar os nossos conhecimentos de hoje. Eu convido os que desejarem nesse momento fecharem os olhos e vamos agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos aqui nesse momento, buscando sermos um pouco melhores do que ontem, para que a gente consiga estar mais próximo dos ensinamentos dEle, nos aperfeiçoando. Então eu peço que o Senhor nos dê coragem, nos dê forças, para além de ouvir os ensinamentos, que nós tenhamos forças e coragem para colocar em prática tudo que a gente ouvir hoje, tudo que a gente entender da mensagem do Senhor hoje e sempre. Que o Senhor nos acompanhe. Assim seja. Gil? Bom dia. Fraco, né? Bom dia. Que bom, isso aí. Agradecer mais uma vez por estar presente. Sou Geraldo, como é que tá? Tudo bem? Estar mais uma vez aqui nessa casa, para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês aqui na manhã de domingo. É muito prazeroso. Ilumina muito, particularmente, o meu dia. Espero que o de vocês também, e eu acredito que assim será. O Emmanuel, ele é uma figura bastante curiosa. Ao mesmo tempo que ele traz umas mensagens suaves, muito especiais, muito bonitinhas, se assim a gente pode dizer, em outras, ele é quase um carrasco, e ele pega pesado mesmo. Quando você tem uma mensagem que começa com essa palavra aqui, é porque o que vem depois dela não vai ser nada muito bonitinho e nada muito agradável, não. Por si só, esmagar é você pisar e fazer assim. Aí você pensa, nossa, mas é uma coisa muito violenta. Depende do contexto. Depende do contexto. Então, quando ele propõe, nessa primeira palavra, esmagar, ele está dizendo logo depois, esmagar o mal. Por quê? É sabido que as pessoas que transitam nesse caminho aqui, em algum momento em suas existências, haverá o encerramento do mal. E eu vou contar para vocês uma experiência muito, muito interessante que eu tive, só para dar uma introdução nessa nossa conversa. Eu já falei aqui em outras vezes, eu tive uma amizade muito grande, mas muito grande mesmo, de frequentar a casa, sentar, tomar café. Até uma vez eu presenteei essa pessoa com um livro que o ID, inclusive eu trago aqui um abraço de todos nós lá do ID a vocês. O ID tinha acabado de lançar o Espiritismo de uma forma mais simples, e eu presenteei ela pegou o livro, abriu, né, fez assim. Estava na cozinha da casa dela. Deve ser bonito, mas eu não sei o que tem aqui não, porque eu não sei ler. Eu fiquei numa vergonha danada, falei, caramba. Mas eu vou entregar ao meu filho, ele vai saber o que vai fazer. Ela era uma, que a gente chama hoje, analfabeta funcional. Ela sabia assinar o nome, mas tinha uma cultura e uma história de vida muito rica, que é a dona Elza, lá do Centro Espírita, lá do Parque Independência, se não me engano é Força Maior.
E eu tive assim uma amizade muito grande com ela, muito grande. Inclusive, na semana em que ela desencarnou de uma maneira muito, para nós, absurda, para ela foi uma escolha, né? Num acidente de automóvel ocorrido ali perto de Guaianá, estavam construindo ainda o aeroporto, né? Um senhor foi levá-la iria levá-la até Guarani, porque ela tinha me relatado que estava sentindo muitas dores nas pernas. Ela não enxergava de uma vista, era uma mulher muito bonita, né? Uma loura, cabelo bem arrumadinho, olho azul. Eu falei com ela: Dona Elza, se a senhora fosse um pouquinho mais nova e um pouquinho mais velha, eu te namorava. A senhora é muito chique, né? E ela: eu estou indo em Guarani porque eu vou benzer. Eu falei: caramba, ela ajuda tanta gente, né? Mas mais ou menos o caso do Chico, né? Que também teve lá com o Zé Arigó. O Zé Arigó te cura. Ele falou assim: não quero não, tá bom, deixa a minha vista do jeito que está, porque essa aqui eu já conheço. Eu não quero outras coisas novas. E aí, no trajeto ali, naquela reta, o senhor, num automóvel Ford Focus, 0 km, a 70 km por hora, sem nada, dia claro, céu limpo, sol, o carro derrapou, entrou numa vertente de ficar rodando, ela foi expelida pelo vidro traseiro do carro, caiu numa vala, bateu a cabeça numa manilha e desencarnou. Aí, conversando, procurando saber, o motivo disso foi a escolha dela, porque ela estava caminhando, o próprio filho depois, conversando com ele, e conversando também, até mesmo com o Ricardo Baesso, num encontro que teve no centro espírita dela, nas sextas-feiras, existia lá um passe que era coletivo e ela fazia, incorporando uma das entidades que eram um dos guias dela. E eu percebi que em determinado momento ela embolou a voz, muito. E eu conversando com o Ricardo, ele pediu um pouquinho mais de atenção e falou assim: olha, Gil, normalmente pessoas assim, ainda mais na idade dela e com tantos problemas, pode ser que ela estava encaminhando para um AVC, né? E ela já estava realmente muito debilitada. Então, conversando com o Sérgio, hoje ela trabalha lá no Centro Espírita e tudo mais. Mas eu vi uma cena na televisão que me chamou muita atenção. Um rapaz de 17 anos, em São Paulo, já era a 4ª ou 5ª vez que ele assaltava o mesmo posto de combustível. Ele assaltava, era muito violento, menino, muito violento, e batia nos frentistas, armado. E numa dessas vezes, logo após o roubo e a violência toda praticada, ele foi até a loja de conveniência do posto e pediu ao atendente, de uma forma também muito agressiva. Essa imagem foi divulgada num desses programas terríveis que passa de tarde, só passa coisa ruim, né? Se você pegar a televisão e balançar assim, pinga sangue, é um negócio de doido. Mas aí ele foi e pediu uma caixa de cerveja, um fardinho de cerveja. E quando o cara botou a mão, ele puxou com muita violência a porta do freezer e pegou a cerveja, ele morreu. Caiu, morreu, o garoto. Aí eu estava conversando com ela, falei: não, eu não entendo isso, o que será que ele tem? Ela pegou e falou assim: meu filho, os espíritos amigos mandam dizer que pessoas que têm toda a chance de mudar, toda a chance de se resolver, e elas não se resolvem e seguem no caminho do mal, para evitar coisas piores, elas são retiradas. E não houve uma explicação. A explicação que depois foi difundida, que o garoto vinha de uma família, tinha uma família, na região que ele morava tinha recurso, mas era dele. E aí ele foi retirado. E depois eu fui estudar a respeito disso. Hoje eu tenho um estudo muito desenvolvido, gosto demais e aprendendo cada vez mais num assunto que às vezes é muito pouco abordado nos centros espíritas, que é sobre a obsessão. E antes de desencarnar, o Divaldo, ainda já no finalzinho, né, em alguns vídeos que ele fez, e ele fez muitos vídeos, e eu vou falar inclusive sobre isso, ele fala que um dos problemas graves da humanidade no momento atual, na contemporaneidade, e uma das doenças mais pesadas seria a depressão e a obsessão, uma das patologias mais fortes, ultrapassando até mesmo doenças que a gente conhece como câncer, enfim. E a gente pode notar que hoje em dia a coisa está um pouquinho destrambelhada, tem muita gente que está meio fora da caixa, né? Muito fora da caixa. Mas como eu gosto de fazer quando eu começo uma palestra, eu gosto muito de citar algumas coisas práticas,
Porque às vezes a gente fica muito no campo das ideias, mas esquece de que o mundo está rodando, a Terra está indo, né? Especificamente nós temos um troço que está rodando no céu aí, que até agora ninguém sabe o que é. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um troço rodando aí perto no sistema solar, que veio não sabe-se de onde, se chama 3I Atlas, é um troço enorme, grande. Uns falam que é cometa, já teve um pesquisador da Universidade de Harvard que disse que possivelmente, pela movimentação, pode ser uma nave alienígena. O negócio é grande pra caramba, já passou pelo Sol, aí chegou no Sol, ele freou, aí ele mudou de rota, mudou de cor, agora está rodando por aí. Diz que até dezembro a gente vai conseguir vê-lo melhor aqui da Terra, mas ele está muito longe, uma velocidade muito grande, mais de 250 mil quilômetros por hora, e ele não é do sistema solar. O que é? Até agora ninguém sabe. Fala-se que é um cometa, fala-se que pode ser um contato. A única coisa que eu me lembro é do Pinga-Fogo, lá dos anos 70, e que o Chico Xavier falou da maneira mais calma do mundo. Isso está na internet, é só procurar e ver. Ele fala que se até o ano de 2019 não tivéssemos uma guerra de grandes proporções, certamente em algum momento nós, humanos terrestres, teríamos a opção e o contato com outros humanos que não são terrestres. Aí, está rodando aí, né? Mas existem coisas muito práticas que estão acontecendo que a gente não dá conta porque está no dia a dia, mas que fazem com que a gente pense que, de fato, nós temos uma capacidade muito grande, nós, humanos terrestres, de fazer o bem e não o mal, e de adiantar as situações para outros, a vida melhorar para outros, enfim. Então, o primeiro momento que eu queria dizer é o seguinte: recentemente eu gravei um comercial lá na Rádio Itatiaia que eu achei fantástico, é de um laboratório de Juiz de Fora, e dizendo o seguinte, que eles estão oferecendo um exame de sangue que rastreia o DNA, isso no laboratório, né? Nada assim de fantástico, aquelas pesquisas científicas, aquelas pessoas vestidas de branco, com aquelas seringas enormes, colocando nos tubinhos, não, absolutamente. É um exame que rastreia e que pode verificar, através desse exame, doenças futuras. Olha que interessante, isso já existe. Num laboratório, você pega, vai lá, o cara tira seu sangue, ele pode verificar se você vai ter algum problema futuro. Hoje, quando a criança nasce, aquele exame do pezinho é extremamente importante, porque através daquilo, e hoje em dia não precisa nem mais fazer tanto furo no próprio exame com a criança dentro do ventre da mãe, já é possível detectar anomalias. Inclusive em São Paulo, uma equipe da cardiologia, se não me engano, do Albert Einstein, fez uma cirurgia no coração de uma criança dentro da barriga da mãe, para poder consertar um problema do coração, para evitar situações futuras. Então esse é um ponto. A saúde hoje oferece recursos, e até mesmo através do SUS, que são muito, mas muito claros, mostrando o quanto que nós estamos vivenciando hoje um outro planeta. Bom, outra coisa. Dom João VI, que foi rei de Portugal e também dono do Brasil, na Europa estava sendo avassaladora a incursão do Napoleão Bonaparte. Ele estava fazendo um salseiro, e entra aqui, entra ali, invade ali. E o Dom João VI, o Dom João, ele ficou sabendo que Portugal seria invadida. E ele era muito medroso. Ele deu um nó no Napoleão. Ele pegou toda a corte, enfiou num navio e veio para o Brasil. Quando Napoleão chegou lá, ele vai tomar o quê? Não tem rei, não tem corte. Mas essa viagem foi mais ou menos 2 meses no navio. Imagina que loucura, você passar 2 meses no mar, enfiado numa galé, uma coisa assim, absurdamente desconfortável. Vocês acham que um objeto de 570 toneladas consegue sair do chão? E aí? Sim ou não? Tem um sim, tem um não. E aí? Um objeto de 570 toneladas.
Essa mesa aqui deve pesar, vamos botar uns 50 quilos. Sai do chão? Sai. Se pegar um aqui e outro lá... Pode. Propulsão, exatamente. O homem fez isso. Esse objeto se chama A380-800. É um avião Airbus que foi construído especificamente inicialmente para um país muito pequeno daquela região árabe. Hoje ele faz parte da linha dos Emirates Airlines. É a coisa mais linda do mundo você ver um desses levantando voo ou em Guarulhos ou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. São 570 toneladas, 72 metros, pelo menos uma opção de colocar ali dentro umas 300 pessoas. Ele alcança 975 km por hora de velocidade de cruzeiro e levanta do chão assim como se fosse a coisa mais tola do mundo. Pega embalo, daí a pouco aquele monstro sobe e vai embora. É atração quando ele chega em São Paulo, tanto para pousar quanto para levantar. Tem vários vídeos nas redes sociais mostrando esse monstro de 570 toneladas levantando voo. Criação de quem? Nossa. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que a comissão, existe uma comissão da Sociedade Brasileira de Medicina que já aceita a espiritualização como caminho para a cura de doenças. Isso aí é fato. Hoje em dia tem muito médico que eu conheço, olha que eu conheço muito por causa do programa que eu apresento na Rádio Itatiaia, muitos médicos que eu conheço que são assim, que tem um lado espiritual muito, mas muito fino. Muito fino. Ontem mesmo eu vi um depoimento de um médico paulista, foi até acho que foi no YouTube, hospital público, São Paulo, a moça chegou, grávida, pronta para ganhar o neném. E ele fez um depoimento muito bonito, não como o herói, mas como aquele que poderia ter feito diferente. Ele foi muito grosseiro com ela. Depois ele gravou um vídeo, postou. E a moça se abaixou de cócoras e ia ter o bebê ali. Aí ele chegou, chamaram ele chegou muito nervoso, muito agressivo, né? Brigou com a moça para ter neném, uma mulher para ter neném, o cara brigando com ela e tal, aí por fim conseguiu arrastar, botar numa maca, a criança nasceu sem problema algum, veio ao mundo e ele acabou com toda a má vontade dele em ajudar, mas depois ele gravou um vídeo dizendo que ele estava profundamente triste e arrependido, porque apesar de ele ter feito o que fez, ter dado a força de colocar uma pessoa no mundo, ele poderia ter sido um pouco mais gentil. Aí alguém falou com ele, graças a Deus que o senhor fez isso. E se o senhor não tivesse ido? Essa criança podia ter nascido, batido a cabeça no chão e ter morrido, ou enrolado no cordão umbilical. A ação do senhor, de fala, não interessa. O que vale é o que o senhor fez. A criança está viva, a mãe está bem. Graças a Deus que o senhor esteve lá. E agora, essa mesma comissão da Sociedade Brasileira de Medicina, ela já aceita, já está começando a observar que o passe magnético funciona de verdade como medida terapêutica, de alívio, de reposição de energia, enfim. O Chico Xavier já falava isso há muito tempo e a gente sabe que sim. Quantas pessoas chegam num centro espírita com pequenos problemas de saúde, por exemplo, mal-estar, aí isso são relatos corriqueiros, recorrentes. A pessoa vira, eu tomei um passe aí de lá, eu estava bem, melhorou. Eu tenho pessoas que eu conheço que frequentam o ID, que chegavam, às vezes, eu cheguei aqui com mal-estar, um estômago doendo e tal, tomei um passe, passista bom, saí de lá, estava legal, melhorou na hora. Então, a medicina já começa a perceber que existe algo além do tratamento, não que a gente vai deixar o tratamento. Eu tenho um conhecido meu que ele está com um problema, ele está com câncer de próstata, em fase inicial e tudo mais. Aí, mas só que muito triste, é complicado, né? A doença no outro a gente entende, quando está na gente, às vezes a gente fica assim, triste. Aí eu peguei e falei assim, cara, vai lá no Fé e Caridade, procura lá, eles têm um trabalho lá de cirurgia espiritual com o Dr. Gil Horta, né? Ele atua lá e tal. O cara foi.
Mas assim, sabe quando você vai assim desacreditando? Isso aí não vai funcionar, não, então. Bom, mas foi. Não importa se acredita ou não, mas foi. Aí ele foi atendido, fez todo o trâmite, assistiu a palestra e aí foi para o negócio. E ele notou, quando ele voltou, o médico fez um exame e tudo mais, notou que houve uma melhora significativa. Aí, mas até então, estava só no contato com a pessoa que o recebeu, um encarnado. Aí, recentemente, ele voltou, ele está fazendo toda a caminhada, ele voltou, e aí essa pessoa que estava recebendo falou assim, olha, eu tenho um recado para você do Dr. Gil Horta. Aí ele já, seu nome, ninguém perguntou o nome dele, de imediato, seu nome é esse, e ele mandou dizer o seguinte, que nesta semana, vamos dizer, amanhã, segunda-feira, você vai ter um exame no hospital tal hora. Dr. Gil Horta manda dizer para você não deixar de fazer o exame e não deixar de seguir as prescrições que o médico encarnado está te atendendo. Ele falou assim, pô, Gil, eu não falei com ninguém que vai fazer exame. Não comentei com ninguém. Só minha esposa, eu não falei com ninguém. Como é que eu chego lá e o cara vem e fala esse negócio comigo? Citando o hospital, citando o médico. Aí eu fiquei cabreiro, eu falei, não fica cabreiro não, o doutor Gil Horta era médico, e obviamente que ele não vai se furtar, mesmo estando no plano espiritual, de poder falar com você que você tem que seguir também o tratamento aqui. Ele, eu vou. Eu falei, mas claro que vai, você tem 2 indicações do seu médico e de outro, você não perde essa chance não. Então, a gente tem que pensar exatamente nessa caminhada que está sendo feita entre a medicina e o plano espiritual, independente de religião. E por fim, eu acho muito engraçado e tenho achado muito divertido que alguns colegas, quando sobem à tribuna, eles falam uma coisa sobre o censo que teve agora recente, o resultado. O censo foi feito em 2022, 2020, alguma coisa assim, e que dá conta de que o espiritismo, os simpatizantes do espiritismo, a quantidade de pessoas caiu. Antes eram 2,2% de adeptos do espiritismo e com o resultado do censo caiu para 1,8%. Porque a gente tem que pensar como é que nós vamos fazer e não sei o que lá mais, e aí eu lembro da dona Elza, que quando tinha um problema lá no centro espírita, em qualquer centro espírita, eu adoto isso. Está com algum problema? Está difícil de resolver? Deixa que os mentores da casa vão cuidar. Isso é fato. Deixa que vai cuidar. Aí eu pensei muito nisso e falei assim, tá, tudo bem, casa espírita é mais vazia, antigamente ficava lotada, né, para as reuniões públicas. Aí, mas o que pode ser? Porque não tem onde parar carro. Porque às vezes a palestra, o cara fala mais do mesmo, ou então está equivocado com algum ponto, né? Nós viemos aqui para assistir a palestra e não para poder criticar quem está falando, ou então para poder dizer, mas podia ser desse jeito, podia ser desse assim. Cada um tem a sua ideia, a gente vai juntando todas e amarrando a situação. Mas aí, eu pensei exatamente, quando a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouquinho incomodado. Eu falei, puxa vida, o movimento dá essa decaída? Caiu não. De jeito nenhum. Posso provar para vocês, porque está aqui no meu celular. Não vou mostrar aqui agora, que não tem jeito, mas eu guardei pelo menos uns 3. A espiritualidade dá jeito. Quantas pessoas, e não são poucas, estão assistindo porque antes não tinham acesso? O cara não vai sair da casa dele, do conforto da casa dele, se ele não é um espírita praticante, para se enfiar no centro espírita, domingo, 9 horas da manhã, não vai fazer isso. Mas ele pode pegar o celular, abrir e assistir um vídeo do Divaldo, assistir um vídeo do próprio Chico Xavier. Existem diversos perfis em rede social que são do espiritismo. Tem o Gustavo, tem o Léo Ritter, que esteve aqui recentemente, que ele trata o espiritismo de uma maneira mais suave, mais lúdica, mais divertida. Aí você vai ver a quantidade de pessoas que deram o tal do like, curtiram. Não são poucas. A Mansão do Caminho, todo dia de manhã, publica um vídeo com uma mensagem de bom dia do Divaldo Franco.
Tem muita gravação, mas é muita, tudo inédito. Ele deixou muito material. Igual aqui, a Casa do Caminho com a dona Isabel, ela deixou muita coisa gravada, inédita, mas muita coisa. Enquanto ela esteve na atividade, ela gravou muita coisa. De vez em quando aparece. Até outro dia, peguei aqui, tem um Guardiões da Luz que eu sigo, que é um perfil no Instagram, tem muito vídeo daquela Maís Braga, lá do Distrito Federal. Ela também é fantástica, muito amiga do Chico, ela conta cada história assim, fantástica. E até o Ricardo Baesso apareceu outro dia, falou, opa, pegaram o Ricardo aqui, rapaz? Então, aí você vai ver. Outro dia eu estava vendo uma fala do Divaldo sobre ser bom, o quanto você ganha em ser bom. 62 mil visualizações, 100 mil visualizações, muita gente que não é espírita, mas que está vendo. Ou até mesmo aquele que tem uma simpatia muito grande, mas está vendo. Ou até aquele que não gosta, mas está vendo. E as mensagens são muito frescas, muito interessantes. Então, quando a gente fala, está caindo a frequência e tudo mais, não se liga nisso não. Pensa que nesse momento agora, o figura não saiu de casa para vir aqui, mas ele está em casa. Poxa, eu vi uma mensagem aqui eu gostei desse cara, rapaz. Gostei disso. Essa série que nós temos aí, que está sendo muito falada, o The Chosen, né? Quantos milhões de espectadores pelo mundo afora? Hoje o modelo de você ver TV, assistir, mudou, não é mais igual antigamente. Eu vou assistir o capítulo da novela, eu vou me arrumar rapidinho, tomar banho depressa, jantar depressa, porque quem matou a Odete Roitman? Eu tenho que ver. Hoje você não precisa disso mais não. Você vê a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você pega no celular, você vê no streaming, quem matou a Odete Roitman lá na primeira versão, quem matou agora? Vai passar hoje, mas depois eu vejo. Amanhã eu dou uma olhadinha nisso, entende? Então eu fiz essa introdução aqui, só para poder chegar no cerne do que é. Vamos ver o que o nosso Divaldo fala, o Emmanuel, desculpe, fala a respeito desse esmagamento do mal. É dividido em 7 partes. E aqui vem ele. Pão Nosso, capítulo 27. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam. Prostando-os de vez, solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representa atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza, mas, contudo, insistir para que outro nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo será verificado sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, Jesus. Mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo,
e sim debaixo dos pés de cada um de nós. O que ele está dizendo? As palavras são bem fortes, né? Eu não gosto de Satanás, essas coisas, eu não gosto dessas coisas. Mas a gente sabe que se nós, e a gente já ouviu isso diversas vezes em muitas palestras, se nós mesmos não procurarmos pisar na cabeça da serpente, né? Isso sentido figurativo, porque o animal não tem nada a ver com isso, é só mesmo figurativo, é uma metáfora. Esmagar isso. E aí eu quis me deter nas pequenas maldades que nós cometemos todo dia. Qual a maldade que a gente vai fazer hoje? Muito comum a todos nós. Muito comum. Mas a gente precisa diferenciar o que é o mal do mal. As palavras têm o mesmo sentido fonético, mas elas têm uma diferença. O mal com U e o mal com L, né? O mal com a letra U deve ser entendido como pessoa ruim, caráter ruim, diferente do bom. E o mal com a letra L é mais uma situação, é um substantivo, né? Por exemplo, eu hoje não estou bem, hoje eu estou mal, eu estou me sentindo mal, eu estou com mal-estar, meu estômago não está bom, ele está mal, não está bem, está mal. Não, aquela pessoa é má, aquela figura tem algo de mal dentro dela. Infelizmente, se a gente segue nesse caminho, o resultado não vai ser bom, isso aí é fato. É o momento da gente mudar. E aí eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec faz uma divisão muito interessante do Pai Nosso. E eu me atenho aqui na última parte, quando ele diz: não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal, que é o final do Pai Nosso. Bom, tem uma tradução que diz: não nos induzas à tentação. Isso foi retirado porque dá a entender que Deus está induzindo a pessoa à tentação. E não é isso, né? Na versão mais nova, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, ou assim seja. Mas o que é pedir para livrar a gente do mal? É válido, como o Emmanuel está dizendo aqui, é muito válido pedir ajuda da espiritualidade que está aqui agora, os mentores da casa, os nossos guias, para que quando a gente sair daqui hoje, neste domingo, a gente evite fazer qualquer coisa que traga transtorno, seja ruim, em todos os sentidos. E aí, ele também vem, depois vale a pena consultar, que somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar as nossas faltas. Uma outra coisa também que eu não curto muito, não gosto de dizer, nós já vivemos muitas outras encarnações, estamos em tantas encarnações, milhares de encarnações, ou tantas vidas passadas, ok, sim, mas assim como disse o André Luiz e o próprio Manuel Filomeno de Miranda, em um momento do trabalho dele junto com o Divaldo e o André Luiz com o Chico, no livro Coragem, por exemplo, lá está, nós estamos na melhor das nossas encarnações, nós temos tudo para que a gente possa progredir, tudo, está tudo na mão. Quantos carros estão ali fora que vão nos levar de volta para casa? Ônibus, hoje, se não me falha a memória, é gratuito. Mas eu moro aqui perto, você pode andar? Posso. Então, puxa, que maravilha, você pode andar até em casa. Então, o que ele diz aqui, que nós somos sim imperfeitos, mas o André Luiz faz esse contraponto, nessa encarnação nós estamos na melhor situação nossa, nós temos todos os recursos possíveis para poder melhorar, para poder ser pessoas melhores. Vamos fazer isso. E aí, nesse capítulo, nessa parte final, em que ele fala sobre Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe que a gente caia em tentação, esse capítulo, ele vem exatamente reforçar o que o Emmanuel também diz. A gente pode pedir, mas o que a gente faz de fato? E aí eu fui pensar nas pequenas maldades, minúsculas, veladas, mas que elas estão conosco todo dia. Aí só para dar uma suavizada, para não ficar uma coisa muito pesada, eu pensei numa pequena maldadezinha, que essa é muito legal.
Eu adoro. Por exemplo, a pessoa chega para você para te contar que vai fazer uma viagem. Ah, eu vou viajar. Vai. Você vai para onde? Ah, peguei férias aí, consegui um valorzinho, eu vou viajar para Bahia. Rapaz, você vai para Bahia? Aonde na Bahia? Ah, eu vou para Porto Seguro. Conheço. E lá é muito bom. Você tem que ir no quiosque tal, da praia tal, você tem que ir na praia tal, você tem que ir não sei aonde, você tem que fazer isso, você tem que pegar, lá você procura fulano de tal. A pessoa nunca foi e você está tirando a oportunidade da pessoa viver uma experiência por ela. Por ela. A pessoa, ela quer ir, mas ela quer ir por ela. Ok, uma dica, se for pedida, é muito legal. Isso acontece muito, sabe como? Uma coisa muito próxima a gente. Quem vai para a região dos lagos. Aí a pessoa chega e fala assim, um dia a pessoa chegou para mim e falou assim, ô Gil, você já foi em Cabo Frio? Eu falei, já, fui em Cabo Frio, muito bom, né? Então, rapaz, trânsito pesado, né, rapaz? Eu fui lá esse final de semana, eu falei, realmente costuma pegar ali, né? Na Baixada Fluminense, ou então lá chegando na Via Lagos. Pois é, rapaz, mas não tem outro jeito, né? Eu falei, não tem outro jeito, tem que ir desse jeito mesmo. Eu pensei em ir para a ponte, mas eu tenho medo, porque é Rio de Janeiro, passar ali e tal. Mas 12 horas de viagem, tá bom. Aí um dia esse mesmo amigo chegou para mim assim, hoje você já foi lá mesmo? Eu falei, fui, cara, eu tive o prazer de ir lá e tal. Você não conhece outro caminho, não? Eu falei, tem. Ah, tem? Eu falei, tem, melhor. Muito mais agradável, muito mais bonito, muito menos tumultuado. Mas por onde? Eu falei assim, vai por aqui, chega em Itaipava, entra em Itaipava, aí depois você vai pegar um trevozinho que tem ali em Itaipava, toma um café em Itaipava, que lá é bonito pra caramba, né? Itaipava é uma cidadezinha maravilhosa, região serrana do Rio, toma um café, aí anda um pouquinho pra frente, aí tem um trevo, você entra assim, Teresópolis. Vai para Teresópolis, rapaz. Você vai pegar uma serra bonita pra caramba. E quando você está chegando em Teresópolis, você tem um monte de flor assim do lado esquerdo, do lado direito. É bacana pra caramba. Você chega em Teresópolis, linha reta. Não muda. Aí você vai chegar num lugar que vai ter um posto de gasolina. Aí você vai virar à direita. A avenida chama Avenida Lúcio Meira. Segue nela direto, não cai para lá, não. Reto, o tempo todo reto. Aí você vai passar um lugar chamado Feirinha do Alto. Para lá, compra uns negocinhos para sua esposa. Boa, são 600 barracas. Do lado direito tem a fonte Judite, linda, maravilhosa, a água mais limpa do mundo. Tanto é que a prefeitura de Petrópolis tem uma placa lá escrita assim, essa água é potável, pode beber à vontade, pode levar, fica bom, linda a fonte Judite. Aí você vai passar a Granja Comari, onde treina a seleção brasileira, e vai chegar no alto chamado Soberbo. Lindo, para lá, bate umas fotos, você vê o Rio, se tiver tempo bom, você vê o Rio de Janeiro lá embaixo, bate umas fotos. Depois você cai para a direita, desce a Serra dos Órgãos, com cuidado, porque ela é muito sinuosa, mas é linda. Se você tiver com fome, para no meio do caminho. Tem um restaurante lá que é todo de vidro, você vê Rio de Janeiro lá embaixo, comida self-service, não é nada caro. Depois você segue, você vai chegar em Guapimirim, Parada Modelo, entra por Guapimirim, Parada Modelo, aí lá na frente, em vez de você ir para a esquerda, vai para a direita, você vai chegar atrás em Itaboraí, aí tem uma plaquinha lá assim, Maricá. Entra chama-se Estrada da Lagartixa, RJ 114. Você vai chegar em Maricá, quando você chegar no finalzinho de Maricá, eles estão até construindo agora um viaduto para melhorar a saída lá, você estará na Amaral Peixoto. A Amaral Peixoto é a rodovia que corta toda a região dos lagos, desde Niterói até Macaé. Fique à vontade, onde é que você pegar ali, você paga menos pedágio, é uma viagem muito mais tranquila e demora muito, assim, economiza em 21 quilômetros se você for por ali. Mas, nossa, mas tem que dobrar para cá, dobrar. Aí eu falei, aí já é problema seu, eu te dei o caminho. Mas porque a pessoa perguntou, não falo. Conheço a região dos lagos, conheço aquela parte de Niterói até Rio das Ostras, cantinhos, saídas, passagens, evitar engarrafamento. Por quê? Porque num outro momento eu conto como eu conheci essa família. Eu tenho amigos que moram em Saquarema, moraram muito tempo na região dos lagos e moram ainda, então eu tive a oportunidade de ficar lá várias vezes e eu gosto muito de escrafunchar. Mas, por exemplo, eu vou em Piúma, aí a pessoa não deixa de ir no quiosque da Loura não, hein? Eu não quero ir no quiosque da Loura. Poxa, né? Eu quero ir com a minha experiência. Isso é uma pequena maldade, você suplantar o que o outro vai fazer.
Você já leu Nosso Lar? Não, nunca li. Então quando você lê, você presta atenção no capítulo tal, porque o André Luiz fala isso, fala aquilo. Deixa a pessoa viver a experiência dela. De repente, se tiver alguma dúvida, ela que frequenta aqui, chega no Sr. Geraldo, por exemplo, Sr. Geraldo, eu não estou entendendo essa parte aqui, quando a Narcisa fala isso para o André Luiz, o que o senhor pode me ajudar? Ok, mas deixa a pessoa viver. Outra pequena maldade, que é você passar à frente, você tomar à frente do outro. Isso é visto muito, sabe aonde? Atualmente, não é um fenômeno só de Juiz de Fora, não. É um fenômeno de muitas cidades do Brasil. O trânsito hoje está muito caótico. São muitos carros. Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade que tem, em média, a última vez que foi feita essa medição, 2 automóveis por morador. Então, é muito carro. E os avanços de sinal e o desrespeito pela legislação de trânsito que é cometido não só, mas na maioria das vezes, por quem está dirigindo uma moto. É uma pena, porque às vezes esse minutinho que você ganha avançando um sinal vai te trazer um transtorno lá na frente que vai te deixar numa situação muito difícil, e eu posso registrar isso com uma ilustração. Estava subindo para um curso que eu faço no bairro Cascatinha, toda quarta-feira, chegou naquele sinal ali da maternidade, subindo a Itamar Franco, o rapaz numa moto, ele avançou o sinal e foi embora. Quando eu estava chegando lá, na curva das Concer, um Jeep Renegade com o para-choque da frente arriado no chão, a moto caída, e aquele rapaz que avançou o sinal lá embaixo estava ao chão, com a perna bem machucada e certamente esperando o SAMU. Aquilo ali acabou porque certamente ele avançou lá embaixo, avançou lá em cima, a responsabilidade vai ser dele, ele vai ter que pagar o conserto do carro, atrasou o lado de uma outra pessoa que ele nem conhece e atrasou o próprio lado. Dia desses ali, na Rio Branco, muito atrapalhado o trânsito, Rio Branco com Itamar Franco também, ali perto do Empório Bahamas, do Cenáculo, mesma cena, a moto caída, um carro amassado, porque o cara avançou e ali ele acabou sendo colhido naquele momento. É uma pequena maldade que você acha que você está fazendo, está tendo uma vantagem muito grande e não está. Né? Outra pequena maldade também, mas essa é um pouquinho danosa, que é o preconceito. O preconceito, ele é mortal. E espírita preconceituoso deveria repensar um pouco a sua estada na doutrina, porque a gente sabe que a gente já viveu outras vidas. O próprio Manuel Filomeno de Miranda fala, numa parte muito interessante de seus escritos, que nós já vivemos todas as vidas, já usamos todas as moedas, já rodamos nesse planeta em todos os lugares. E vem reforçar o que o André Luiz fala, como eu disse agora há pouco, sobre a questão de estarmos na melhor das nossas encarnações. Então, o cara que tem preconceito e frequenta o espiritismo, não é muito bom, porque a gente sabe que hoje nós estamos aqui assim, amanhã a gente não sabe em onde vamos estar, como vamos estar, o que seremos, homem, mulher, preto, branco, amarelo, azul, a gente não sabe. Então, o preconceito, mas o preconceito mais doloroso é aquele escondidinho, veladinho, né? Que a pessoa pega, ela é preconceito religioso, é preconceito de gênero, é preconceito de cor. No livro do Kardec, numa pergunta muito importante, ele fala, quando um homem se junta a uma mulher e tal, e a resposta dos espíritos, 2 seres quando se juntam são abençoados. Então fica muito difícil você colocar um preconceito velado em cima da vida do outro. Muito ruim isso. Deixa viver. Agora, infelizmente, a gente vive isso cotidianamente. Ontem foi lançado um livro aqui em Juiz de Fora, lá no mercado municipal, e um colega meu da rádio, o João Teles, ele foi homenageado. Um livro interessantíssimo, mas o cara deu uma entrevista e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha, eu não trouxe coisas do passado, reclamações, não. Ele escreveu um livro mostrando quantas pessoas negras em Juiz de Fora tiveram uma importância enorme para a evolução da nossa cidade.
Porque se fala muito de figuras como Mariano Procópio, Alfredo Ferreira Lage, mas quantas pessoas tiveram uma importância enorme. E esse amigo meu, Joubert, ele foi homenageado, um baita repórter competentíssimo, mas ele conta na trajetória dele que ele fala: eu me visto bem para que eu não seja alvo de preconceito, porque eu sou negro, e toda vez que eu vou no supermercado, e se eu for para a área das bebidas caras, daí a pouco aparece um segurança. Até hoje. Isso é falta de educação. Nós temos a obrigação de quebrar isso. E por fim, dentro dessas pequenas maldadezinhas cotidianas, eu queria reverter a situação e falar de uma bondade, uma só. Eu até fiz uma foto aqui para não esquecer. Alguém aqui, deixa eu ver aqui, só um instante. Alguém aqui já teve o prazer de frequentar a Igreja Batista Avivamento Mundial? Já foi? Não, né? Eu acho que fica um pouquinho difícil, porque essa igreja aqui, ela está na rua Piratininga, número 528, no bairro do Brás, em São Paulo. Então, eu acho que ficaria um pouquinho fora, sair daqui agora e lá, pegar umas 8 horas de viagem. Você pega umas da Cometa ali e sai parando em tudo quanto é lugar, até chegar a São Paulo. Não, se a gente pegar agora 10 horas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lá para 6h30 da noite a gente está chegando em São Paulo. Deus me livre, acho que nem sei se vai ter culto lá hoje, né? Então, aí você vai dizer: mas Gil, o que tem a ver a Igreja Batista do Avivamento Mundial com a palestra do mal, enfim? Quem comanda lá é um bispo chamado Bruno Leonardo, moleque novo, ele está na rede social aí direto, né? Aí você vai dizer de novo: mas o que isso tem a ver com... Nós estamos no Centro Espírita, Igreja Batista. Não, mas é que o bispo Bruno Leonardo, ele é um líder evangélico, muito famoso nas redes sociais. Ele fez o seguinte: ele foi na Mansão do Caminho, lá na Bahia, e doou R$500 mil. Aí, pessoal, mas ele deve ter feito isso. Aí começa o mimimi, né? Nossa Senhora, difícil entender isso. Ele fez isso para poder aparecer. Não. Ele deixou bem claro, é que ele acha que o trabalho de assistência da instituição, começado pelo Divaldo Franco, que uma vez falou para Joana de Ângeles que ele queria casar e ter filhos, e a Joana virou para ele e disse: isso não está na sua programação, mas não se preocupe, porque filho aqui não vai faltar na sua vida, você vai ter muitos. Aí ele ficou feliz: beleza, então eu vou casar, vou ter uns 5, 6, 7. Ela falou assim: não, muitos, milhares. A Mansão do Caminho, um dos últimos atos do Divaldo Franco, antes de desencarnar, com 98 anos de idade, ele pediu, os médicos deixaram, ele já estava usando sonda na barriga, com muita dificuldade de andar, ele foi lá dentro para poder ver um espaço que foi inaugurado na Mansão do Caminho para aulas de 2º grau. Aí depois, agora eu acho que chega, né? Já cumpri a missão. Então, esse bispo, e até ele fala umas coisas bem interessantes, eu acho que ele andou lendo Kardec. Ele foi e doou R$500 mil para as obras da Mansão do Caminho, que tem um gasto enorme para manter aquilo lá, não é brincadeira. Mas ele podia ter feito isso e ter ficado quieto. Não, tem que divulgar. O mal tem divulgação o tempo todo. Toda novela, todo filme, até desenho animado, é sempre essa luta do mal com o bem. O bem precisa ser divulgado, o bem precisa ser mostrado. Quando a gente faz uma coisa legal, quando a gente ajuda, quando a gente colabora, tem que ter divulgação. Não pode ficar escondido. Por que tem que ficar escondido? Não. Ok. Não saiba o que a sua mão esquerda faz e a sua direita também, ok. Não é necessário também você fazer uma ajuda e sair, mas coisas dessa natureza aqui têm que ser mostradas para também apresentar para todos nós que outras situações são extremamente importantes. Então, quando um camarada desse, que é de uma outra vertente religiosa, ele enxerga naquilo algo importante e faz uma doação desse montante,
É exatamente isso que Emmanuel prega. Ele está esmagando com os pezinhos dele, com muita força, mas com muita força mesmo, um preconceito religioso, e está se juntando a uma bondade extremada. Então, quando a gente sair daqui hoje, vamos pensar que se a gente iria fazer alguma maldadezinha, nós não vamos fazer mais, e que, amparado pela espiritualidade amiga, a gente pode sim fazer bondades o tempo todo. E aí a nossa vida se transforma. Que assim seja. Bom dia. Bom dia a todos. Nós agradecemos aqui a contribuição do Gil Horta, né, nessa manhã, trazendo essas reflexões. E é muito importante mesmo, né, a gente refletir sobre esse ponto que o Emmanuel destaca, que é o debaixo dos vossos pés, porque nós aqui nos nossos grupos de estudo, né, que a gente convida todos para, né, tomarem conhecimento, e aqueles que quiserem se juntar a nós, a gente sempre fala muito da nossa reforma íntima, desse nosso autoconhecimento, essa nossa reflexão sobre as mazelas que ainda trazemos, né, como espíritos ainda nessa caminhada evolutiva. Então, é muito importante essa questão da reforma íntima, desse olhar para nós mesmos com caridade, com compreensão, né, com um olhar compassivo, mas entendendo que a gente precisa de estar sempre buscando essa nossa melhoria, porque realmente nós estamos na nossa melhor encarnação e nas melhores oportunidades, né? E falando de grupos de estudo, a gente sempre reforça o convite ali para o nosso Evangelho no Lar, que a gente realiza às terças-feiras, às 21h15, por aquele link lá. É mais um momento de reflexão. Todos os nossos grupos de estudo aqui são de troca mesmo, de experiência, né, de uma conversa fraterna, e é muito importante, muito enriquecedor. E então, né, diante de todo esse conteúdo que ele nos trouxe hoje, nós vamos fazer a nossa prece. Aqueles que sentirem necessidade de tomar o passe, que podem aguardar, que serão chamados. A gente procura priorizar os que têm crianças na evangelização, tá bem? Entra em grupo de 9 pessoas, acho que a maioria que já sabe. Então, é só aguardar aqui no salão. Quem não necessitar do passe, quiser permanecer aqui ainda, usufruindo desse ambiente que foi preparado com toda certeza pela espiritualidade, né, que nos assiste, também sintam-se à vontade. E que tenhamos uma semana abençoada. Então, esse momento, nós mantendo essa conexão com todos os espíritos que aqui vêm a nos assistir, preparar esse ambiente, envolver a todos nós com as bênçãos que vêm do mais alto, e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, de podermos apreciar a grandeza da sua criação ao nosso redor, a Jesus, que nos envolve com seu olhar amoroso em todos os nossos momentos. Nós pedimos que nos fortaleça o bom ânimo, a boa vontade, o intuito sincero de nos melhorar, de evoluirmos, de trilhar esse caminho de luz que Jesus nos indica e com o qual Ele segue à nossa frente, nos estendendo suas mãos amorosas, benfazejas. Que a nossa semana seja de muito aprendizado, de paz, de equilíbrio, dessa busca desse nosso autoconhecimento, que possamos levar o bem que há em nós, por onde estivermos, com aquele com os quais dividimos a nossa vida diária, e que possamos retornar aos nossos lares com a paz que sentimos neste momento, fortalecidos pelo que aqui ouvimos nesta manhã. Que assim seja.